Preciso ouvir tua voz. Aos seus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto... Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Vamos aqui a uma palavra de fé, de poder. Aqui em Mateus capítulo 17 e o versículo 14. Vamos lá. Diz assim no título: a cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta atenção. Aqui narra a história de um pai aflito por causa do seu filho. E esse problema era desde a sua infância. E esse menino, ele era acometido por um demônio. Um demônio jogava ele no fogo, na água. Ele tinha convulsões e ele sofria muito, como relatou seu pai. Mas o seu pai, ouvindo falar de Jesus, ele se prostrou até o Senhor Jesus, pedindo ajuda. E ele fala: olha, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí aqui o versículo 17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. Jesus chama aquela geração de incrédula, perversa. Por quê? Porque era uma geração
que teve o privilégio de ver o Messias, o Filho de Deus, e mesmo assim muitos eram incrédulos, eram para aproveitar aquela extraordinária oportunidade e andar com Jesus, e aprender com Jesus, e ouvir os seus ensinamentos, mas muitos não creram, não quiseram, eram para ter desenvolvido a fé, crescerem espiritualmente, mas muitos preferiram seguir outros caminhos. Aí Jesus pediu para trazer o menino, e diz aqui o versículo 18, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, a cura aconteceu quando aquele espírito causador de enfermidade saiu. Aquele espírito maligno, desde a infância daquele garoto, aquele espírito atormentava ele. E ninguém pôde resolver aquele problema. Por quê? Porque faltava fé. Faltava o poder de Deus. Por isso que Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ou seja, como é que eu vou estar no meio de uma geração que não crê, que é perversa, é um povo que prefere buscar as coisas do mal do que as coisas de Deus? É a mesma coisa de hoje. As pessoas preferem fazer o mal do que fazer o bem. As pessoas têm tempo de sobra para fazer aquilo que a sua carne quer, mas dizem, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de cultuar a Deus. Aí Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou curado. Aí o versículo 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Os discípulos ficaram com aquela dúvida intrigando eles, né? Eles viram Jesus repreender o demônio saiu de pronto. E os discípulos tentaram expulsar, o demônio não saiu. E eles perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Qual o motivo? Aí, o versículo 20, ouça com atenção, olha isso. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Olha o que ele fala, pessoal. Olha que forte isso, ó. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Que tremendo isso, pessoal. Ou seja, os discípulos também, eles não tinham crescido na fé. Faltava mais fé. Os discípulos eram para estar mais evoluídos em fé. Jesus fala, é por causa da pequenez da fé que vocês têm. Aí ele fala,
Porque eu digo a vocês, se vocês disserem para este monte, mude daqui para lá, o monte mudará. O que significa essa expressão, mudar um monte de um lugar para o outro? Isso é uma metáfora que Jesus queria dizer para eles. Nada vos será impossível se vocês tiverem fé. Se vocês tiverem uma fé viva, verdadeira, não existirá causa impossíveis para você. Para aquele pai do garoto, era uma causa impossível. Ninguém pôde ajudá-lo, nem os discípulos, porque eles não tinham aquela fé como Jesus tinha. E essa palavra, Deus me deu agora, para dizer para você, a sua causa não é impossível. A sua causa pode ser resolvida. Basta você usar a sua fé. Porque os discípulos certamente duvidaram. Eles não conseguiram. Como é que Jesus chega e ele consegue e os discípulos não? Por causa da fé, a pequenez da fé dele. Ou seja, a sua fé tem que evoluir. A sua fé não pode diminuir por causa da dificuldade ou em virtude do tempo que está passando. Não, você não pode esmorecer na fé. Jesus conta a história, uma parábola de uma mulher que tinha uma causa presa. E quem estava em poder dessa causa era um juiz iníquo. Jesus fala que esse juiz, ele não temia Deus. Ele não levava Deus a sério, ele não acreditava. E ele praticava iniquidade, ou seja, era um homem que, humanamente falando, jamais iria atender à causa dessa mulher. Mas essa mulher, ela orava e ela ia até o juiz e dizia, julga a minha causa. Ele dizia, não vou julgar, mas ela insistia, ela persistia, ela era constante na oração, na fé. Aí, depois de um tempo, aquele juiz disse, de tanto que essa mulher me importuna, julgarei a sua causa, para que não venha mais me molestar. Aí Jesus cumprimenta e diz, quando o Filho do Homem vier, será que achará, porventura, fé na terra? Ou seja, quantas pessoas com o passar do tempo vão se apagando, vão se esfriando, vão desanimando, ao invés de evoluírem na fé. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas e sentimentos, mas ele orou com fervor e Deus fez chover sobre a terra. Ou seja, não há causa impossível que Deus não possa resolver. Por isso que ele fala, aleluia, nada lhe será impossível. Qual é a sua causa? Qual é o seu projeto? Você crê que Deus pode mudar isso? Você diz, a minha causa é a restauração do meu casamento, que não está nada bom. Eu estou triste, decepcionada com o meu casamento, eu quero uma mudança. Qual é a sua causa? É financeira? As portas não se abrem para mim. Não é normal o que eu estou passando. Essa é a sua causa? Jesus vai intervir. Jesus vai entrar nessa causa. Ele disse, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate na porta, ela se abre. Ele fala isso com respeito à oração, à perseverança. Qual é a sua causa? É um problema na saúde?
Você tem que lutar. Você tem que evoluir na fé. Ei, Deus está me dando essa palavra aqui para chacoalhar alguém, para dizer para você, você não pode esmurecer com o passar do tempo. Você não pode desanimar, esfriar. Essa fé tem que evoluir. Os discípulos não puderam curar aquele menino por causa da pequenez da fé, ou seja, era uma fé fraca. Eles não evoluíram, eles não creram. Creia! Se você orar, se você persistir, o milagre vai chegar. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Deixa eu falar uma coisa. Vamos pensar. Tem muitas pessoas que não estão se sujeitando a Deus. De onde ela vai tirar forças? Tem muita gente que o diabo está perseverando mais do que ela. Porque muitas entregaram para o diabo. Olha, eu não vou mais lutar. Faz o que você quiser com o meu casamento. Eu não vou mais lutar. Olha, eu entrego meus filhos. Ei, seja uma pessoa de fé, determinada. Você não pode esmorecer. Você não pode buscar a Deus só em um momento. É o que eu falava aqui no culto hoje de manhã. E eu tenho algo muito forte para te entregar hoje na palavra. Porque não adianta a gente fazer uma campanha de 7 sexta-feira, aí acaba a campanha, a pessoa não ora mais. A pessoa desanima. Ela só vem na igreja na campanha. Me perdoe, tem igreja que se o pastor parar de fazer campanha, a igreja acaba. As pessoas não vão mais. Porque as pessoas aprenderam a ser movida por alguma coisa. Não, a gente tem que ter uma vida de oração com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo ele sabendo que existia um decreto. Qual era o decreto? Se orar, vai ser jogado na cova dos leões. Ele continuou, era todo dia, 3 vezes ele orava por dia. A Bíblia diz que essa mulher viúva, ela orava constantemente, sem esmurecer na fé. Está escrito isso, sem esmurecer. Você tem que ter uma vida de oração. Para de esperar alguém te empurrar. Porque tem gente, parece aquele carro a álcool, que no frio, ele não pega, você liga, ele fica tossindo ali, mas não pega. Só pega no empurrão. Só no empurrão. Só no embalo, não. Você não tem que pegar só no empurrão, no embalo. Você tem que ser da fé todos os dias. Você tem que entender, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu dependo de Deus. Eu necessito estar em sua presença. Eu necessito me alimentar da sua palavra. Eu necessito orar. Eu necessito viver pela fé todos os dias. Paulo vivia pela fé todos os dias. Para de viver só de empurrão. Você tem que evoluir na fé. Você tem que ser uma pessoa constante. Jesus, ele queria que os discípulos evoluíssem mais na fé. Quando estava na tempestade, no barco, os discípulos aflitos não repreenderam o vento, não repreenderam o mar, mas somente ficavam agitados para lá e para cá, jogando água de dentro do barco para o mar, e totalmente desesperados, mas não usaram a fé. Aí eles acordam Jesus, Jesus vai lá e diz: mar, acalma-te!
vento emudece e tudo se acalmou. Em seguida ele fala, porque vocês sois assim, tímidos, homens de pequena fé, ou seja, homens de pouca fé, por que duvidaste? Você tem que ter uma fé constante. Essa é a palavra, porque tempos difíceis vêm. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do mal. Se revista da armadura. Eu vou orar agora pela sua vida. E eu creio que Deus vai te visitar. Entrega a sua causa para Jesus. Seja uma pessoa de oração. Tenha uma vida de oração com Deus. Tenha, estabeleça uma vida de oração com Deus. Aí não vai ter mal que vai te vencer, porque não adianta a gente pegar, colocar a mão na cabeça de alguém e mandar o mal embora e orar forte. Deus quebra a macumba, desfaz a inveja, que todos os demônios saem. Aí daqui a pouco a pessoa não vai ter uma vida de oração com Deus. A Bíblia diz que esse mal vai voltar. Encontrando a casa vazia, ele volta com 7 espíritos piores. E o estado da pessoa fica pior do que antes, diz a Bíblia. Você tem que ser uma pessoa de fé, constante. Eu estou falando para te ajudar. Essa fé tem que ser despertada. Essa fé tem que ser despertada. Aí não vai ter diabo, não vai ter demônio que vai prevalecer contra ti. Resiste o mal e ele fugirá de vós. Mas seja uma pessoa constante na fé. Glória a Deus. Determina. Não fala, eu vou ver se dá, se eu tiver tempo. Se você falar que vai ter tempo, você não vai conseguir, porque a hora voa, os dias estão passando mais rápido, o ser humano está cada vez com a cabeça mais preenchida com coisas, é rede social, é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é o trabalho, é os afazeres da casa, não. Prioridade é Jesus. Jesus disse, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muita coisa e uma só te é necessária. Tua irmã Maria pegou a melhor parte, ou seja, Maria deixou tudo para estar aos pés do Senhor Jesus. Chame a atenção dele, provoque um milagre. Vem estar conosco hoje, 7:30 da noite. 7:30 da noite. Ele chama você. Não olhe para a distância, para ninguém. O seu foco é Deus. Simplesmente Deus. E mais ninguém. Vamos falar com Deus agora. É momento de oração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, o caso daquele garoto era impossível, humanamente falando. Ninguém resolvia, nem os teus discípulos. Mas quando o Senhor repreendeu aquele demônio, ele saiu. E o menino ficou curado. O menino ficou completamente curado. E o Senhor disse aos seus discípulos, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Esse mal é expulso por oração e jejum. Meu Pai, eu vou abrir um jejum nessa noite, em prol daqueles que estarão aqui na tua casa, aqueles que irão decidir vir te buscar, aqueles que não vão olhar para nenhuma dificuldade, vão olhar para ti. Pai, desperta a fé dessa mulher, que já foi uma mulher de tanta fé. Nada abalava esse homem, essa mulher. Nada, não tinha tempo ruim. Nada barrava ela, nada impedia.
Desperta essa fé, Senhor. Desperta a fé desse homem. Desperta a fé dessa mulher. Desperta essa fé, meu Pai. E eu quero determinar que todo mal que se levantou contra ela ou contra a casa dela, esse demônio cai por terra agora. Esses demônios batem em retirada agora. Agora, agora, em nome de Jesus, eu digo a esse mal, sai da casa dela, sai da família dela, sai agora! Em nome de Jesus, eu determino a sua vitória, o seu milagre. Estende a sua mão para mim, estende a sua mão para mim. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, receba o seu milagre, receba o poder de Deus, receba a unção agora. Diga: eu recebo a minha vitória, o meu milagre, para a glória do Senhor. Diga amém e graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tocou na sua vida. Eu creio nisso. Você crê? Chame a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor. Apresenta essa causa para Deus hoje. E Ele vai trazer um milagre para você. Nada vos será impossível. Creia. Nada vos será impossível. Jesus mostra aqui na sua palavra casos impossíveis que Ele resolveu. Mas você tem que ser uma pessoa de fé constante. Aleluia. Glória a Deus. Rosimari, bom dia. Ore pela a minha irmã que vai operar o coração. Vai dar tudo certo para sua irmã, Rosimari Elias. Vai dar tudo certo para ela. Eu declaro a cura da sua irmã. Eu declaro a cura da sua irmã para a glória de Deus. Hoje, eu quero você aqui hoje, 7:30 da noite. Seja uma pessoa de fé. É através da fé que Deus se manifesta. Aleluia. Deixa eu mandar um alô para as pessoas aqui. Solange, Deus abençoe você. O Bispo Lima, a Maria Eduarda, a família. A Janaína, Deus te abençoe. Vilma Camargo, Deus abençoe. Amém. Ellen Fernanda, Deus abençoe. Eva Martins, a paz, Deus abençoe. Daniela Barros, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu marido, toda a sua família. Glória a Deus. Pessoal, compartilha essa palavra de fé, esta oração, tá? Faça chegar a mais pessoas, tá bom? Hoje, 7:30 da noite, reunião fortíssima, muito forte. Olha, vai ser tremendo. A Rosimari, eu estava com dor de cabeça, foi curada na oração agora. É forte demais. É a unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba o seu milagre. Não falte hoje. 7:30 da noite. Olha, aproveitando aqui o ensejo, domingo. Aleluia. Meu Deus, vai ser forte demais. Aleluia. Domingo, nós vamos fazer um clamor forte da restituição. A Bíblia está cheia de fatos, de pessoas que buscaram a Deus, recorreram a Deus, e Deus restituiu aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado. Domingo, 8 horas da manhã e às 18h30. Tá bom, pessoal? Para quem não sabe o endereço, Antiga 24 de outubro, 465, de frente à FEPASA. Avenida Engenheiro Nicolau, Vergueiro Forjás, 465 no centro, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até lá, pessoal.